Senhor presidente, tenho o processo 12.595 de 2016, um pedido de reconsideração do senhor George André Palermo Santoro, gestor responsável pelo Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, FECOEP, exercício financeiro de 2015, em face do Acórdão 2429 de 2019, da segunda Câmara Deliberativa, do dia 29 de maio de 2019, publicado no dia 30 do mesmo mês e do mesmo ano, por meio do qual foi-lhe aplicada a sanção diante da constatação do não envio do do balancete relativo ao mês de novembro de 2015, descumprindo o prazo determinado pela Resolução Normativa número 2 de 2003. O interessado foi notificado para adoção das providências que julgassem cabíveis, através do ofício 1523 de 2019, e assim apresentou o recurso nos seus termos, informando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, inexistência de cientificação da decisão que o sancionou. Alegou ainda equívoco do relator quando afirmou que o rol previsto na Resolução Normativa 2 de 2003 não seria taxativo e que não contemplaria o referido fundo, assim como comunicou que o recorrente, sendo secretário da Fazenda, não seria o responsável pelo FECOEP, por fim pleiteou pelo cancelamento da multa e arquivamento dos autos. É o nosso célere relatório, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer proferido nos autos e opina pela manutenção da multa. Senhor presidente, peço licença para tratar da competência. Aqui o recurso foi tempestivo. Eu passo aqui já a questão de mérito, no sentido de que trago aqui jurisprudência do STJ a respeito, quanto à alegação do recorrente, que ele não teria sido citado, e trago aqui em face do procedimento administrativo fiscal na área federal, em que bastaria, para aperfeiçoamento da cientificação, apenas a comprovação de que a correspondência foi entregue no domicílio do sujeito passivo. De outra forma, também trago aqui jurisprudência do TJ em Minas Gerais, especificamente quanto à cientificação cartorária, que também não há necessidade de que seja assinada pelo notificado, mas apenas que seja entregue no seu endereço. Dessa forma, a gente entende que não houve nenhum problema quanto à cientificação do gestor para que exercesse o seu direito de irresignação, aliás, como exerceu. Também, Excelência, o recorrente, ele limitou-se fielmente aos argumentos utilizados anteriormente na defesa antes da aplicação de sanção, não existindo elemento novo que tivesse condão de afastar a sanção aplicada, e, ademais, considerando, como considera também o órgão ministerial, que a compreensão do rol constante dessa normativa 2 de 2003 é simplificativa, o qual tem o objetivo de possibilitar o exercício da competência fiscalizatória desta Corte de Contas. Entendemos que resta, então, mantido o descumprimento
do encaminhamento de informações ao Tribunal de Contas. Desta forma, conhecemos do recurso para, no mérito, negar improvimento, mantendo a sanção aplicada e remessa ao FUNCONTAS para as medidas de sua competência. Publicizar a decisão. É como voto, senhor presidente. Processo relatado. Pois não. Me parece que na defesa do gestor, ele informa que o FECOEP não estaria no rol das competências dele. Isso eu não vi ser superado ou ser esclarecido. O tribunal está recebendo por parte de gestores antigos do FECOEP, alegando que eles não foram ordenadores de despesa. Eu tive a oportunidade de receber alguns recursos na época, mas por conta daquela redistribuição que houve em janeiro de 2019, esse processo não está mais comigo. Mas acho que é um tema que a gente precisa aprofundar melhor, né? O tribunal precisa realmente aprofundar melhor. Não, ele mandou para... Só um segundo, só que eu estou falando com o conselheiro Alberto, por favor. Isso. Desculpe, era o assunto que nós íamos conversar mais tarde. Aí a gente vai deliberar de outra forma. Com o Alberto, que ele clonaram o celular dele e começou a pedir dinheiro a todo mundo. O cara clonou e mandava pedir um dinheiro, botar na conta. Ele está na companhia tentando resolver para que ninguém caia no conto aí da história. Desculpa aí, conselheiro Rodrigo. Como é que finalizou? Ele fez... Ele já estava comentando. Está comentando, por favor, conselheiro. Desculpe aí Você terminou o seu comentário? Não, foi feito solicitação de esclarecimentos. Sim, acho que eu não... Pô, vou te ligar. Fernando. Então... Não, eu estava com essa dúvida, senhor presidente, e reitero, que o sancionado aí parece que é o secretário de Fazenda, é isso aí? É. Então, ele informa nas razões da defesa de que ele não era o gestor do fundo. Então, eu preciso esclarecer quem é o gestor do fundo. E me parece que eu não sei se o conselheiro relator tem algumas argumentações, porque eu não vi nas argumentações se isso foi superado, apenas como... O gestor, com relação a ele ser o gestor ou não do fundo, ele superou, sabe quem é o gestor desse fundo? Não, eles repetiu as alegações do primeiro resignação com relação à aplicação de sanção, que em nenhum momento afastou, não demonstrou quem seria, e também a questão da citação, pelo menos aqui tem o endereço, Rua São Pedro, 360, Graça Torta, recebido aqui pelo seu Josenildo Santos, com CPF aqui posto, apesar de não ter sido, ou não ter o nome aqui especialmente, mas é aquela história que não necessitaria ser o próprio notificado a assinar, mas a comprovação que foi entregue no endereço. Eu já vi até algo que o senhor alegou, uma discussão passada. Que foi, da semana passada, que eu digo, não pode esperar que todo mundo assine, não fazer nada, tem que ser realmente, eu concordo. E aqui, eu acho que eu não falei, mas já tem vários processos de sancionamento, neste voto aqui, infelizmente não está, mas tem pelo menos... Pode falar, conselheiro. Cadê aquela relação de processo? Não. Assim, pode falar. Só para eu dar uns exemplos, tem vários processos em que ele faz a mesma defesa, mas todos foram indeferidos, né? Aliás, no mérito não foram providos, desculpe.
E aqui eu até tenho, na minha assessoria trouxe aqui, nem gosto muito, porque parece que é algo que fere um pouco a questão da a boa-fé, da lealdade processual, mas aqui diz assim, aqui só está faltando, está tão pequenininho, me desculpem, decreto 4213 de 6 de novembro de 2009. Acho que ainda está válido. Preciso que verificaremos para que eu não dê uma informação equivocada. Diz em seu artigo 1º, tem que verificar se está válido ainda, que fica a Cefaz designada como órgão responsável pela gestão financeira do FECOEP, sem prejuízo das competências originárias do Conselho Integrado de Políticas de Inclusão Social. Aí é só verificarmos a validade desse decreto, se ainda continua. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista do processo, só para que eu pudesse tirar essa dúvida realmente, se nós podemos estar causando aqui alguma... Assim, aí tem uma atualização, só para complementação, atualizada em outubro de 2015, que define o órgão gestor do FECOEP. E assim está posto nesse decreto. Essa é uma questão de como não há diz quem é o presidente do FECOEP? É o responsável pela gestão, o órgão gestor do FECOEP. A Secretaria da Fazenda é o gestor do FECOEP. Segundo o decreto. Então, Conselheiro Fernando pediu vista do processo. Okay. Processo 2. Isso. Excelência. Tenho também a prestação de contas do governo, Poder Executivo de Santa Luzia do Norte, exercício financeiro de 2013. Eu aqui salvo uma falha de memória, esses processos do exercício financeiro de 2013, que chegaram aqui em 2014, acho que são os últimos processos físicos, se não me falha a memória. A partir de 2015, eles são eletrônicos, inclusive até uma impossibilidade de vermos como iremos fazer esse julgamento aqui no Pleno. Até trazendo no começo da discussão, mas acabou me passando uma comunicação que recebi de Vossa Excelência, da questão do impedimento do julgamento de alguns processos nossos, em razão da diretoria de informática não ajustar o sistema. É algo preocupante, senhor presidente. Esse sistema, ele está sendo ajustado para que a gente possa, a partir de abril, a gente começar, já está criando como operacionalizar ele, e é o cronograma que a gente está acompanhando. Para abril começar a treinar o pessoal e a gente também ter os treinamentos para como operar essas prestações de contas que vieram, na verdade, via internet. Para a gente ver como é que nós vamos fazer. De qualquer forma, é mantida a preocupação de nós não podermos relatar em aspectos práticos, porque a diretoria de tecnologia não consegue incluir um campo no sistema de pautas que é publicado no Diário Oficial. E não sei se isso não pode causar até uma responsabilização para nós. Mas vamos lá. Sim, senhor presidente. Eu trago o voto e vou aqui fazer a parte já de mérito e vou tentando explicar, já que é um voto de 33 laudas, que tem muita informação, que eu trago, infelizmente, novamente, pela rejeição, reprovação das contas, em função da autorização para realização de remanejamento e dotação orçamentária na LOA, e aqui, conselheiro Rodrigo, efetivamente utilizadas, feitas. Falha do planejamento quanto à previsão e execução de receitas públicas, déficit de arrecadação de cerca de 9,5 milhões. Aqui, complementando, utilização do remanejamento, como eu já tinha antecipado,
sem autorização específica do Poder Legislativo, no valor de R$ 1.240.000. Passivo real descoberto no patamar de R$ 24,5 milhões. No envio do inventário geral de bens. Aqui, apesar aquela discussão do descumprimento do limite com ações e serviços públicos de saúde, lembrando que é 2013, e temos aquela divergência que parte desses recursos eles não foram executados pelo fundo, mas pela secretaria. A seguir, informarei os patamares para melhor entendimento de Vossas Excelências. Do 10º, aqui na verdade, mais a questão de atraso em repasse do 10º, que também constituiria crime de responsabilidade. Porque apesar de termos verificados no anexo número 11 da 4.320, e não tendo vindo discriminado na LOA o valor do 10º a ser repassado, por esses demonstrativos chegamos aos cálculos. Mas uma situação interessante, acredito que seja a primeira vez que isso aconteça nos meus processos. Em termos absolutos, nós verificamos que há aí uma fixação a maior do que o limite constitucional. E o repasse a menor do que o limite que deveria constar na LOA. Mas, em termos percentuais, todos são 7%, utilizando-se as duas casas decimais. A diferença só passa a ser a terceira ou quarta casa decimais, num valor também absoluto de R$ 320. Levando em consideração que esse limite percentual constitucional foi obedecido, eu não entendo como suficiente para que seja item de reprovação. Mas o atraso, sim, de repasse dos meses, caracterizaria em tese o crime de responsabilidade, seria um elemento a levar pela reprovação das contas. Também a extrapolação do limite máximo de despesas do Executivo no patamar de 66 inteiros e 53%. Aqui tem uma coisa interessante também, que o controle interno alertou o prefeito para tomar medidas. Ele tomou, mas alguns meses depois voltou a recontratar o que ele tinha mais de 100 pessoas afastadas para cumprimento do limite, mas voltou a fazer e novamente extrapolou o limite, ficando na ordem de 66,53. Déficit previdenciário no valor de R$ 370 mil e aumento da dívida previdenciária municipal no valor de R$ 6.275.000. Ausência de certificado de regularidade previdenciária e ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público dos instrumentos da transparência. EPA, LDO, LOA, REL, SGF, aí descumprindo o Lei Complementar 131 de 2009, também o decreto que regulamenta o que seria um sistema razoável de informações e também na parte em que cabe descumprindo a Lei de Acesso à Informação. Esses são as razões que me levaram a entender como motivo de reprovação, rejeição das contas. Eu não sei se faço para o Ministério Público eu falar tudo e no final de se manifestar, ou eu poderia fazer esse relatório. Pode. Tá ok. Então, Excelências, trazendo aqui o que eu já relatei, autorização para a realização de remanejamento de dotações orçamentárias na LOA, itens 4 a 17 do voto.
temos aqui que a LOA, ela autorizou no artigo 6º o remanejamento de uma estrutura programática para outra, e ainda que tais remanejamentos não onerassem o limite autorizado para a abertura de créditos adicionais, quando o crédito se destinar a atender insuficiências de dotação do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização em juros da dívida e insuficiências de outras despesas de custeio e de capital, consignadas em programas de trabalho das funções saúde, assistência, previdência e educação, ou seja, praticamente 2 orçamentos paralelos. Então, tem um aprovado pelo Poder Legislativo e tem outro, uma autorização aqui que ele poderia desconfigurá-lo ou fazer outro apenas por atos administrativos. Embora aqui esclareço que aqui há uma inversão de entendimento do que constante na Constituição Federal, quando ele traz a questão de insuficiências de grupo de pessoal e encargos sociais, dívida ativa. Na verdade, isso é uma regra para o poder de emenda, que as emendas, quando forem, não pode tratar desses elementos. E não para que se abra crédito adicional não incluído, e isso em um limite legal. Um verdadeiro absurdo. E aqui, evidentemente, a autorização antes mencionada prevê mecanismos para que o gestor pudesse alterar os valores orçamentários, independentemente de autorização legal, aí passando por menos as próprias competências do Poder Legislativo, quando autoriza as receitas e fixa as despesas. E isso, no nosso entender, como é praxe aqui, não há uma diferença, o entendimento divergente quanto a esse, algo que não coaduna com o contido no artigo 66, parágrafo 3º, 2, alíneas A e B da Constituição Federal, isso que eu aventei aqui. Assim como também fere o princípio de exclusividade, ordinariamente classificado, o artigo 65, parágrafo 8º da Carta Maior. O gestor, ele se defende, dizendo que há previsão na LOA de 2013, devidamente aprovada pelo Legislativo Municipal, e o Poder Executivo Municipal de Santa Luzia deixou de aplicá-lo. Aí entraria no caso que o senhor Rodrigo iria tender a não considerar, justamente pelo fato de haver entendimentos sedimentados pela sua inconstitucionalidade. Ele mesmo alegou isso. Mas a justificativa que não merece prosperar, tendo em vista que nos autos há a efetiva utilização desses remanejamentos na importância de 1.242.000, conforme o apontamento mais adiante, que eu já vou até pular para ele, que faz a devida conexão com esta previsão na LOA, que é o valor de 1.242.000, aqui do item 25 do nosso relatório. Entendemos, aqui o gestor explica que, apesar da lei conter um percentual de abertura de 40% para os créditos adicionais, ele disse que, calculando em termos da arrecadação, só foram abertos 36%, não ferindo o percentual legal. Nesse aspecto ele tem razão, não feriu. Mas 40% e 36%, o tribunal já entende que é algo exagerado. Mas, não entrando nesse mérito, e sim fazendo as verificações. Existem vários decretos. Decretos número 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, em que verificamos esta providência que deveria ser por instrumento específico, não constante na lei orgânica, na lei orçamentária, porque é algo diferente de fixação de despesa e de autorização de receita. Dando um exemplo, no decreto número 1, a Secretaria de Administração houve uma suplementação de 50.000 e uma
anulação de R$ 75 mil. Ou seja, faltou R$ 25 mil para que solto centralização legal. Então, suplementou mais do que anulou. Secretaria de Infraestrutura, no mesmo patamar, foi suplementado 49 mil e aqui só houve anulação de 24 mil. Então, faltou aí um valor naquela suplementação na ordem de 25 mil. Novamente, no decreto, agora número 3, o gabinete do prefeito suplementou mais 50 mil e anulou 538. Então, faltou recurso de 50 mil para a suplementação. Aí, assim, temos Secretaria de Administração, anulou 21, suplementou 21, anulou 5, faltou 15. A infraestrutura, novamente, no decreto número 5, suplementou 57 e anulou 678, faltando 56 mil para a suplementação, e assim por diante. São exemplos e o valor desses remanejamentos totalizaram 1.242.000. Então, não só houve previsão na LOA, como foi efetivamente feito pelo gestor. Aqui também a falha no planejamento quanto à previsão e execução das receitas públicas, e o déficit de arrecadação na ordem de 9,5 milhões. O município realizou receitas de 16,5 milhões e executou despesas de 15,9 milhões, gerando um superávit orçamentário de 525 mil, arredondando. A receita realizada pela municipalidade foi de 16.475, aproximadamente 63% menor do que o previsto, na ordem de 26 milhões, tendo um déficit de arrecadação na ordem de 9,5 milhões. O prefeito, na sua defesa, reconhece a irregularidade apontada pelos órgãos técnicos da casa, inclusive, quanto à discrepância em que é previsto as receitas frente ao que é arrecadado, destacando nesse resultado negativo as transferências de capital, cuja previsão importou em 8 milhões e 300 e só foram arrecadados cerca de 267 mil, demonstrando, evidentemente, como eu já disse, falha até grosseira quanto à previsão e execução das receitas públicas. Passivo real descoberto no valor de 24,5 milhões. No balanço patrimonial foi apontado o passivo real descoberto no valor de 24.466.000 reais. O gestor alegou que o passivo real descoberto foi gerado de forma absoluta pelo registro das provisões matemáticas previdenciárias registradas no montante de 27.878.000. Conforme já explicado, aqui há um processo bem estruturado, porque a participação, evidentemente, da diretoria técnica, a participação dos auditores, evidentemente, o entendimento ministerial. Conforme já explicado pelo próprio relatório da auditoria, o registro das provisões matemáticas, apesar de representar um registro contábil obrigatório para a evidenciação da real situação patrimonial do ente, não é só do regime próprio, mas do ente como um todo, pode gerar, evidentemente, automaticamente um passivo real descoberto em valor expressivo, como o fato ocorreu na administração do patrimônio do município.
Assim, verifica-se que o passivo real descoberto fora gerado em virtude do registro das provisões do passivo permanente do ente, e principalmente que a referida provisão matemática não fora gerada em 2013, não podendo assim ser imputado ao gestor a ocorrência desse passivo descoberto. Embora o gestor, na sua manifestação, entenda dessa forma, no entanto, ficou demonstrado nos autos, foi a existência do passivo real descoberto no valor de 24.466.000, não aquele relativo à questão previdenciária, em descumprimento da regra posta no artigo 1º, parágrafo 1º da LRF, que inclusive aumentou em relação ao exercício anterior, que era de 19,5 milhões, conforme consta em processo 44/2018, as folhas 9 aqui dos autos. Em que pese a contabilização dos valores do balanço patrimonial no imobilizado de bens imóveis na ordem de 2 milhões e imóveis na ordem de 2.300.000, não há nos autos o inventário geral dos bens, desobedecendo a norma de nossa resolução normativa. Foi o outro item que nos levou à reprovação, o não envio do inventário geral desses bens. Passando ao item seguinte, que foi descumprimento da aplicação mínima em ações de saúde, temos que, já vou direto para o quadro que nos facilita o cálculo. A receita base para aplicação foi na ordem de 9.300.000, então o valor exigido aplicado seria 1.401.000, mas de fato, pelos cálculos que fizemos, só foi aplicado 1.352.000, gerando aqui um percentual de 14 inteiros e 47%, tendo sido excluídos, excelências, as despesas executadas pela Secretaria de Saúde e também despesas de exercícios anteriores. O valor executado pela saúde foi de R$ 148.500 e as despesas de exercícios anteriores foi de R$ 174.000. Aqui, apesar daquela diferença de entendimento, além da normatização constitucional, aqui trago acrescento o que está disposto também na Lei Complementar 141 de 2012, que prevê a aplicação desses recursos somente através do fundo, por isso não leva em consideração. Se considerarmos só a dedução das despesas de exercícios anteriores, lealdade aqui de Vossas Excelências, o município cumpriria o percentual de 16 inteiros e 0,06%. Então, assim, por esse descumprimento, segundo os nossos cálculos, deixou de ser aplicado cerca de R$ 50.000, o que equivaleria a 3 inteiros e 45 centésimos%. O próximo item, excelências, é a extrapolação do limite máximo com despesa de pessoal, como já disse aqui, e que o gestor, apesar de alertado pelo controle interno, num primeiro momento, tomar as providências, mas que, após, voltou a fazer a recontratação e, por isso, esse limite do Poder Executivo no patamar de R$ 66 inteiros e 53 centésimos%. Apesar de haver aqui uma diferença de índices com o relatório da auditoria, mas, na verdade, fizemos os cálculos. É um pouquinho menor do que apontado pelos relatórios da auditoria, mas foi com base em informações trazidas pelo gestor e um novo cálculo feito, mas, infelizmente, muito além do limite máximo de 54%.
há informações outras, o cumprimento do limite da educação, o cumprimento da dívida consolidada, inclusive daquele limite trazido pela Constituição Estadual, inclusive a questão de pessoal também foi cumprida. A questão do déficit previdenciário de 370 mil e aumento da dívida previdenciária municipal no montante de 6.275 mil. Aqui, na verdade, o que aconteceu foi uma falta de, posso dizer assim, entre aspas, de compromisso em tentar o equilíbrio previdenciário, que já calculado na forma dos valores que falei anteriormente, na verdade, no ano, ele foi aumentado em mais na verdade, foi aumentado em 6.275.000 reais. Identificamos despesas vinculadas ao regime próprio no valor de 8.847.000. E no anexo 10, a folha 72, constatamos o registro do montante de 850 mil referente à receita de contribuições previdenciárias do regime próprio. Dessa forma, acarretando em um resultado deficitário na ordem de 370 mil. Nem aquilo que estava com a previsão de arrecadação foi feito, nem a própria arrecadação em si, só o trabalho de migrar esses recursos para o fundo não foi feito. A dívida consolidada líquida previdenciária aumentou no exercício financeiro anterior em relação ao exercício analisado em valores absolutos, o montante de 6.280.000, pois o aumento foi superior ao déficit previdenciário no exercício de 370 mil, sem, contudo, ter nos autos um motivo para uma variação tão grande dessa natureza. A auditoria trouxe ainda 2 pontos sobre a questão previdenciária do município a ser observados. O primeiro é que a dívida consolidada líquida apresentou eu vou arredondar, 190% da receita corrente líquida, tecendo os seguintes comentários. Apesar de não existir um limite máximo imposto pela lei para o montante da dívida previdenciária, vai ser necessária a apuração do valor da mesma para que se verifique a viabilidade do regime previdenciário. A dívida atingiu um valor exorbitante, ou seja, mesmo que o gestor utilizasse 100% da sua receita líquida, do exercício não teria possível quitar o débito, sendo este limite superior ao limite da dívida consolidada, que não previsto na lei, mas em resolução senatorial, é aqui de 120%. E também que, segundo a pesquisa no site, não foi encontrado o certificado de regularidade previdenciária válido para o município no ano de 2013, o que, na verdade, aí só corrobora esse descontrole e essa falta de ação na seara previdenciária. E, por derradeiro, a ausência de disponibilização em meios eletrônicos e acesso público dos instrumentos de transparência. Quais sejam PPA, LDO, LOA, réus, RGFs. Especificamente quanto aos réus, também não foram encaminhados ao Tribunal de Contas os réus do 1º ao 5º bimestre, e nem os RGFs do 1º e 2º quadrimestres. Eles cumprem não só a questão do nosso calendário, mas também aqui resultando em infração administrativa na forma da Lei 10.028. E também, evidentemente, que a não recomposição dos limites da dívida de pessoal também está incerta nesta questão de infrações administrativas previstas na Lei 10.028, que, ao contrário disso, apesar de trazer os valores ao limites, pelo contrário, houve aumento. O sistema de controle interno
O dirigente de controle interno, o senhor Flávio Rodrigues da Mota, no relatório do sistema de controle interno, apontou que os outros relatos genéricos, dentre outros relatos genéricos, o descumprimento do limite máximo das despesas totais com o pessoal do Poder Executivo em 68,62% da RCL. E esse descumprimento limite já vinha sendo acompanhado desde junho de 2013, fato que motivou a Controladoria do município recomendar ao prefeito, através do ofício 2 de 2013, a exoneração de 100 servidores contratados, bem como a suspensão de horas extras para todos os servidores efetivos ou não. Recomendação que não foi acatada pelo gestor. No entanto, deixou o controle interno de comunicar ao Tribunal de Contas tais situações, visto que teria a obrigação constitucional em fazê-lo. Aqui as recomendações de praxe, obediência ao texto constitucional, observância à feitura dos instrumentos orçamentários conforme as disposições constitucionais legais, a questão do remanejamento que deve ser feita em normativo específico, o cumprimento rigoroso dos limites, quer mínimos, quer máximos, previstos na Constituição ou nas leis sobre as quais temos a ascendência em fiscalizar, a elaboração de peças contábeis fidedignas, a feitura e o encaminhamento dos relatórios fiscais. Aqui está mais, mas não tem problema, que é redundância para ajudar no entendimento, observar o tratamento preferencial, que foi uma constatação na questão dos restos a pagar, em que ele obriga a diferenciação entre processados e não processados, tendo em vista que estes últimos, para que sejam cancelados, há uma maior dificuldade, tendo em vista de constituir em tese direito líquido e certo daquele que contrata com a administração pública ou tem seu direito reconhecido, e buscar equacionar a relação entre receitas e despesas previdenciárias, limitando esforços para que aquela arrecadação seja cumprida, repasse ao sistema previdenciário, evitando gerar o déficit previdenciário e, por observância aos normativos, às leis, para a disponibilização das informações em meios eletrônicos, evitando sancionamento em virtude deste descumprimento. E orientação ao sistema de controle interno municipal para que tome todas as medidas necessárias quanto à informação ao órgão técnico de controle externo, a fim que se evite a responsabilização solidária. Excelências, tendo em vista que aqui é relatado, eu trago o voto que, ao emitirmos o parecer prévio, passamos pela reprovação e rejeição das contas em função aqui desses dispositivos por nós evidenciados. E as demais situações de praxe, remeter o texto de parecer ao gestor, juntamente com o processo digitalizado, encaminhar cópia desse parecer à Câmara de Vereadores para as naturais manifestações de sua competência, inclusive nos informando do julgamento, evidenciar também a questão das recomendações feitas para fins corrigirem as falhas detectadas, emitir o processo FUNCONTAS para que nos informos de eventuais processos de sancionamento instaurados, pelo envio do réu, RGF, não reposição do valor dos gastos do pessoal, informar ao gestor da possível recursal na forma dos artigos 51 e seguintes da lei orgânica, retornar os autos ao gabinete do relator após o cumprimento das dispositivos acima e publicizar o parecer prévio. Como voto, senhor presidente? Doutor Gustavo. Senhor presidente, o voto do conselheiro São Brito ele é muito semelhante ao parecer ministerial. Portanto, não tem razão para eu aqui ler alguma parte do parecer. Razão pela qual o Ministério Público reitera o parecer ofertado e opina pela rejeição das contas. Ok.
Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Senhor presidente, Conselheiro Rodrigo. teria alguns pontos para esclarecimentos iniciais, até para que a gente possa, se for o caso, aprimorar a discussão, não é? Eu pediria que o conselheiro Anselmo detalhasse melhor como foi que ele identificou que houve esse remanejamento, transferência e transposição no valor de R$1.500.000 durante a execução orçamentária. E o segundo ponto também é com relação ao detalhamento do que ele compreende por déficit de arrecadação, né? Eu queria, ele falou num déficit de arrecadação de R$9.500.000, eu queria compreender melhor esse fenômeno jurídico que ele menciona, né? Só um instantinho, relator, que eu estou procurando aqui o item. No item 19, a receita realizada pelo município foi na ordem de R$16.400.000. É aproximadamente 63% menos do que o valor previsto, de R$25.900.000. A Lei 4.320 menciona, usa a expressão insuficiência de arrecadação entre o planejado, né? Então, o déficit de arrecadação que Vossa Excelência está mencionando, essa insuficiência de arrecadação, é isso? É representação, déficit de arrecadação na ordem de R$9,5 milhões, que redunda naquela questão do planejamento. Né? R$9,5 milhões. Seria a insuficiência de arrecadação, é isso? Tecnicamente seria o déficit na arrecadação. Tecnicamente é o déficit na arrecadação. E deixou de arrecadar. Insuficiência de arrecadação. A outra situação do remanejamento. Certo. Excelência, aqui é aquela questão de vários decretos, de número 1, que passa ao número 2 e que vai até o decreto de número, onde nós utilizamos as informações deles contidas, até o decreto número 12, todos de 2013, em que o decreto, ele faz o uso desse instrumento da transposição, do remanejamento e da transparência, sem ter normativo legal que lhe expressamente menciona que se trata de um remanejamento. Sim, veja só, aqui a mudança de valores de uma entidade para outra. Por exemplo, ele suplementa o gabinete. Não, eu pergunto se ele menciona que se trata de um remanejamento. Sim, os decretos aqui. Vossa Excelência falou agora que é uma suplementação. Não, a suplementação que é feita, entendo. Não estou aqui me dirigindo. Eita. Tem uma informação aqui nesse processo, Excelência. E agora? Na verdade, Excelência, aqui o decreto, como ele trata da suplementação, eu quero dizer que tem um processo aqui, tem uma decisão minha? Tem, sim. Então vou me averbar. Decisão simples como julgador, né? Mas aí veio a minha por distribuição. Tá, não há problema nenhum. Ok, essa é para informação. Tá. E veja só, a suplementação que eu falo é no sentido de que já tem a disposição normal dos valores na lei orçamentária e, através de decretos, o prefeito faz o remanejamento, através de decretos, faz o remanejamento de valores de um ente para o outro. Sob fundamento de suplementação. Não é questão de suplementação. A suplementação não é questão dos créditos orçamentários, os créditos adicionais orçamentários suplementares. Né? A suplementação que eu falo aqui é apenas na questão de incremento.
Não é aquele que está previsto na lei orgânica, não. São decretos outros em que ele pega de um ente e coloca no outro. Então, isso não poderia estar previsto na lei orgânica, na lei orçamentária. Seria isso. Ele, por decreto, recursos de um órgão, tirou em outros e anulou em outros. E isso que eu estou tratando como a questão do encaminhamento, da tirada de recursos de um ente para o outro, o que é vedado se não tiver lei específica. Para que eu possa compreender, ele utilizou no decreto sob o fundamento da suplementação, anulando e transferindo para uma outra unidade orçamentária, sim. Inclusive, em alguns casos... a expressão suplementação. Né? Na suplementação aqui, o que eu estou falando é a questão do quadro que eu elaborei aqui, mas posso verificar exatamente como está no texto do decreto. Isso aqui é um quadro que a gente utiliza, onde a gente demonstra a suplementação, a anulação para dar guarida a esta suplementação, a este incremento e a eventual diferença. A gente tem que ter um certo cuidado, o colegiado tem que ter um certo cuidado, identificar, de fato, que são fenômenos distintos. Muitas vezes, o gestor ele faz esse remanejamento por decreto, esse remanejamento ele é indevido, transposição é indevida, todos nós sabemos. Em outras situações, ele, mediante uma suplementação, se utiliza de uma técnica que talvez não seja aceita pelo Tribunal de Contas, uma técnica equivocada, mas ele está buscando suplementar, que é uma atividade... Ele corta num e suplementa por Ele corta num e coloca no outro. Se de fato foi isso, eu tenho um entendimento aqui que já venho batendo bastante tempo, que falta um trabalho pedagógico do tribunal mais forte, né? Tanto é que essa forma de suplementação, usando a técnica equivocada, ela, salvo engano, é utilizada pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Né? Todo mundo utiliza essa aqui no Estado de Alagoas. Então, se a gente pretende mudar o entendimento e dizer que essa técnica não deve ser utilizada, a gente primeiro precisa alertar o gestor, alertar o jurisdicionário, né, exercer um trabalho pedagógico de orientação. Olha, o tribunal a partir de agora está entendendo dessa forma, de forma mais rigorosa. Concordo com o conselheiro Anselmo, que a gente tem que ser mais rigoroso no que se refere ao planejamento, mas daí trabalhar em responsabilização, eu peço vênia desde já para discordar do entendimento do conselheiro Anselmo. Né? Vejo que o momento inicial é realmente de trabalharmos pedagogicamente, de forma dura, certa, para poder cobrar do jurisdicionado quanto a esse ponto específico, conselheiro Anselmo. Excelência, aqui o meu posicionamento é que na lei orçamentária é muito clara. Ela deve tratar de previsão de receitas e fixação de despesas. Quando eu utilizo a lei para esses casos de RTT, não poderia fazê-lo, que é matéria estranha. Então, para que eu possa utilizá-la, só se tivesse normativa específica, e não tem. Então, através de decreto, ele utiliza a lei dentro daquele valor de 40%, e ao invés de praticar o que é o crédito adicional, é a única forma que o gestor tem de flexibilização, de adequação dos créditos ordinários orçamentários. Uma utilização legal, está lá. Ou muito, ou considerado pouco ou muito, 10%, 15%, 20%, 40%, eu não entrei nesse mérito. Ok, mas se ele utiliza isso, fazendo remanejamento, tirando de um outro órgão, de um outro ente, e colocando, anulando e suplementando, incrementando o outro, ele pode fazer, utilizando o RTT, desde que tenha normativa específica, que não tem, que a lei orçamentária não é campo para esse tipo de utilização. Sempre nós, aqui, quando trazemos o voto, trazemos nesse sentido. Lembro que Vossa Excelência, até em suas argumentações, discorda de mim quando pergunta, ok, ele previu isso na lei orçamentária,
Mas efetivamente ele fez, aí, não fez. Então vocês discordam de mim. Mas aqui na relatoria até Mas, disse, olha... me desculpe, mas nesse voto, Vossa Excelência não está trazendo a informação